Tudo bem, pessoal? Antes de começar aqui, eu gostaria de agradecer de novo, tá, o feedback que eu tenho recebido aí, né, do pessoal, né, sobre esse trabalho que eu tenho fazendo. Eu fico muito grato por vocês estarem curtindo. É muito bom receber, também um feedback de vocês, né? Faz uma massagem no coração. Eu acho que não tem um outro termo, né? Saber que a gente, né, tá podendo fazer um trabalho, tá ajudando, né, um ou outro aí de certa forma. Eu espero poder continuar, né, com esse trabalho, né, e evangelizar, assim, entre aspas, né, como alguns amigos meus brincam comigo, né, sobre a ferramenta, né, do Home Studio, ok? Bom, sem mais delongas, né, eu estou aqui, a gente vai executar, né, o terceiro vídeo, né, sobre o Data Raptor Extract, né. O primeiro foi fazendo uma apresentação, né, mais sobre a capacidade e tudo. Eu até usei, uns componentes customizados, né, e disponibilizei também um projeto que tinha esses componentes para quem quiser fazer. Mas foi mais um briefing, mais uma apresentação. O segundo vídeo foi sim uma implementação, né, e essa implementação vai ser mandatória para quem quiser acompanhar o segundo, tá? Então, se você está começando agora, dá uma olhada no vídeo anterior, que é o Data Raptor Extract parte 1, né, que você possa executar esse componente aqui, né, porque a gente vai clonar ele para implementar o segundo componente, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Clonando, né, o componente, né, lembrando que eu só posso usar 80 caracteres, ok? With formulas. Ele é o sétimo, tá, ok? Então, vamos salvar. Tudo bem. Então, eu clonei o componente. Notem que aqui, né, eu estou fazendo duas queries, tá? Eu vou fazer a query, né, de contas, né, em que o name, né, sejam compatíveis com esse parâmetro que eu vou passar, esse parâmetro, essa é a minha variável de entrada, né? Feito isso, né, eu vou trazer para cada conta seus respectivos contatos. Olhem que estou aqui, ó, dentro, até ver se eu consigo dar um zoom aqui, aqui, ó, dentro de accounts, que é essa variável aqui, eu vou ter ah, um filho, né? Um componente filho, ele vai ser um filho dentro da estrutura do JSON, né? Como os contatos, ou seja, cada conta vai trazer seus respectivos contatos de acordo, né, com a account ID, né, dessa variável, ok? Nós já fizemos isso no vídeo anterior. Eu vou limpar umas variáveis aqui. Essa aqui mesmo eu vou desconsiderar, né? Ou seja, eu não trago mais o nome do contato. Por enquanto, eu só estou trazendo agora, né, o ID, né, o número de contas e o ID dos seus respectivos contatos. Eu não tenho aqui fórmula nem nada. Vamos ver como a gente vai ter esse resultado agora. Ok, eu tenho aqui o array de contas, né? Tenho aqui os contatos, tenho o nome e tenho o ID da conta. Mesma coisa no segundo. E o terceiro. A gente vai brincar aqui, né, agora,
né, com fórmulas, ok? Então, eu quero trazer agora o nome dos contatos. Você pode trazer pela variável contact name, que ele vai concatenar o first name com o last name. Mas a gente pode fazer uma brincadeira, né, com fórmulas, né? Mas antes, uma coisa muito importante quando a gente está lidando com fórmula é prestar atenção, que eu chamo de domínio, né, mas na estrutura, né? Eu quero trazer o first name e o last name de contatos, correto? Então, como eu faço isso? Por exemplo, eu vou trazer só o. ahn, Se eu colocar aqui, por exemplo, accounts. Accounts, tá? Ok, eu estou aqui no ambiente da fórmula. A path, né, o endereço, né, eu estou apontando para dentro de contas, né? E olha o que eu quero aqui. Eu quero o accounts, hum, teclado. De vez em quando eu esqueço de colocar as variáveis em porcentagem. É sempre bom lembrar, né? Ah, já dá até aqui. Ok, melhor ainda. Ok, account contacts, dois pontos, ponto, e vou pegar first, first name, ok? Ou seja, eu estou trazendo aqui, né, todas as os primeiros nomes dos contatos, né? E o nome da fórmula vai ser account ponto first name, ok? Então, agora eu vou na minha saída e vou colocar aqui, por exemplo, antes eu quero, eu sempre gosto de colocar aqui, olha, porque para para não ter confusão, quando eu defino essa variável que eu esqueci de comentar com vocês, na verdade, eu estou definindo o nome da fórmula. Quando eu for consumir essa fórmula aqui na saída, vai ser esse parâmetro que eu vou passar, entendeu? Né? Ou seja, eu não estou consumindo, né, um dado, eu estou consumindo o resultado dessa fórmula. Eu fiz o resultado da fórmula e salvei nessa variável, tá? Então, olha para cá, quando eu vou procurar aqui, ó, account first name fórmula, tá? Então eu vou colocar aqui accounts, dois pontos, contacts, e vou colocar aqui first, ou seja, eu estou definindo aqui a minha informação de entrada, né, que é o resultado daquela fórmula que eu criei aqui, e aqui vai ser a path na saída, ou seja, eu quero pegar o resultado dessa fórmula e colocar nesse endereço aqui, dentro de accounts, contacts e first name. Tá, então vamos executar e vamos ver o que vai acontecer. Isso aí.
olha o que aconteceu aqui, né? Eu dentro do contatos, olha no first names. Eu tenho Stella, Lauren, Arthur e Eve. E isso acontece com todas as contas, né? Ou seja, eu coloquei aqui dentro, né, do, 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 do first name, ao invés de passar uma string, olha, ele virou um array. E não é o que eu queria, né? Eu tenho um ID, ou seja, eu tenho um registro de contato, mas quando eu paguei o first name, eu trouxe um array inteiro. O que que deu ruim? O que que aconteceu? Vou mostrar para vocês o que que aconteceu. Olha bem aqui, né? Ah, o first name, né? Eu estou no domínio de accounts, contacts, né? É um objeto que está dentro, né? É um parâmetro do objeto contato que está dentro de contas. Mas olha como é que eu fiz a fórmula. Eu disse que o domínio da fórmula estava em accounts, ou seja, eu estava dentro de accounts e disse, olha, né? Estou com um exemplo aqui, que é o meu JSON de entrada. Eu estou dentro de, de, de conta, de accounts, né? Nesse domínio aqui. E olha, me dá aqui todos os first names desses contatos. Ok, imagino que seja names. Então eu vou ter um array, eu vou ter esse. Por quê? Porque quando eu passei a fórmula, eu não estava aqui dentro no domínio de contato. Eu estava aqui fora, tá? No domínio de conta. Eu, isso vai ficar. Então, para isso, nesse path da fórmula aqui, né, já que eu quero, né, um parâmetro de contato, eu tenho que colocar o path dessa fórmula para dentro dos contactos. Contacts, ou seja, eu tenho accounts e contacts, ou seja, eu tenho para essa variável aqui. Olha a fórmula de novo. Tá vendo? Agora eu fui do domínio de accounts e contacts, sempre levando em consideração, tá, a estrutura, tá, de entrada, não de saída. Tá? Então agora vocês vão ver que mudou. Opa, deu alguma coisa ruim. Claro que o que aconteceu é que nesse momento a fórmula não existe, né? Porque quando eu alterei o result path, né, eu atuei também a variável. Então eu tenho que vir aqui, porque não existe mais esse account first name form. Agora é account contacts, quando eu for procurar form aqui. Ok, agora sim. Beleza? Né? Então agora eu tenho aqui, né, a, né, o first name. Mas olha, para isso eu não precisaria de fórmula, né? Porque o first name ele é uma variável de contato, eu podia ter muito bem colocado ali. Mas agora eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma fórmula de verdade. Eu vou chamar essa fórmula só de name, depois eu vou ter que mudar lá no meu. Eu vou editar a fórmula, né? Depois eu vou ter que lembrar de mudar lá também. Vou dar um Ctrl C
e vou usar uma fórmula bem comum aqui dentro do ambiente de Velocity, que é a concat. Note que quando você começa a digitar, ele já te dá as opções, tá? Então eu vou concatenar esses parâmetros aqui. First name, vírgula, vou dar um espaço, outra vírgula, e aqui eu vou fechar com o last name, ou seja, né, essa variável aqui, a name_for, vai ter o resultado dessa fórmula aqui. Essa fórmula vai ser executada, né? E eu vou ter o resultado, né, nessa variável aqui, né? Ou seja, a concatenação dessas strings. Agora, para output, não vamos esquecer que eu mudei o nome da fórmula. Então, eu vou colocar a fórmula certa, porque name for, porque a outra não existe mais, tá? Ok? Então eu tenho aqui, né, a, a fórmula, né, que atenda o path, né, que eu preciso. Ou seja, eu estou dentro de contatos, né, e roda essa fórmula dentro, né, de contatos. Opa, aqui eu coloquei só first name, eu vou ter que mudar isso também no output. Além da variável de entrada, eu tenho que mudar a variável de saída também. Né? Vou chamar ela então de full name, tá? Fica mais elegante, né? Full name, ok? Agora eu quero uma outra coisa, eu quero uma variável, tá? Para definir a quantidade de contatos, né, para cada. Ah, não, mas antes eu quero fazer um teste aqui com vocês. Tá, eu vou passar aqui uma variável que eu acho, um nome que eu acho que não existe, né? E quero ver como é que vai retornar essa brincadeira aqui. Hum, exatamente isso. Né? O que que acontece? Quando eu apliquei essa fórmula aqui, né, note que eu não tenho contato nenhum, né? Mas a fórmula, ele olha, eu vou concatenar o first name, que não é nada, o espaço e o last name, né? E ah, não, não foi isso que eu esperava, não foi isso que a gente queria. Se você deixar essa fórmula desse jeito, né, quando eventualmente você, é, por fazer uma fórmula, né, e não tiver contato, olha o que vai acontecer. Vai acontecer exatamente isso. Então, a gente vai fazer aqui, né, uma fórmula, né, mais completa para evitar, né, que isso aconteça, ok? Então, pessoal, eu tenho um computador aqui que eu sou péssimo digitador, né, para poder digitar a fórmula. Então, basicamente, eu digo o seguinte, olha, né, se, né, o first name e o first name, na verdade, aqui é last name, né, se o primeiro nome e o segundo nome do contato foram brancos, você vai retornar nulo, né? Se não, né, você vai concatenar, né,
os dois, as duas variáveis, ok? O espaço que a gente tinha feito antes. Ver se deu certo. Preview, né? Que quando tem uma variável, beleza, ele está fazendo o que devia fazer, concatenando. Se eu não tenho nada, não vai gerar, né, aquela variável, né, e vai retornar né, um resultado vazio, tá? Um objeto vazio. Tem uma coisa, né, que eu acho interessante colocar. O seguinte, o Velocity ele tem um problema, né? Note que a gente esperava que esses contatos aqui fossem um array, né? E nesse caso aqui ele retornou um objeto em branco, né? Então, para evitar isso, olha o que a gente pode fazer, né? Eu vou criar aqui, não sei se eu nem lembro se eu expliquei isso no primeiro vídeo, uma variável na saída chamada count, exatamente essa, na saída aqui, account, sem ter vinculação com nada na entrada, e vou dizer que o tipo dessa variável ela é uma lista de map, é uma lista de objetos, ok? Mesmo assim, é tudo no vazio. Mas o que acontece fazendo isso é quando eu tiver aqui, né, um objeto só, ele vai retornar uma lista com um objeto só. Deixa eu ver se eu acho. Acme. Ok. Tá aqui um exemplo, né? Eu tenho, né, ok, uma conta, né? Um objeto só, a Acme, né? E ela retornou em forma de lista. Se eu deletar aqui esse, essa modificação que eu acabei de fazer, quando eu for para Acme, olha que na conta ele retornou como se fosse um objeto, porque só tinha um elemento, entendeu? Eu não defini, né, o que que é essa variável e o velocity ele vai me definir o que ele acha melhor, ok? Então eu dei uma pausadinha e fiz, né, refiz a atribuição, né, do tipo de, de variável tanto em accounts quanto em accounts contacts, tá vendo? Também defini que ele é uma lista de map, porque se, por exemplo, eu receber, né, uma conta que se tiver só um contato, né, esse contato, né, também vai retornar em forma de lista, ok? Tá? Então, né, eu vou colocar aqui mais uma fórmula dessa aqui no domínio de accounts, ok? Eu vou querer a quantidade de contatos. Então, eu vou pegar aqui, eu estou em accounts, count, contacts, form, ok? Eu criei uma variável para poder contar, né, a quantidade de contatos, né, e vou ter que externar, né, essa minha variável, né, lá na saída, ok? Agora, se vocês olharem, eu estou no domínio de conta, porque eu estou lá em conta, eu estou aqui em conta, vou olhar para o contato,
para essa variável de contato, olha, amigão, quantos contatos você tem? E eu só quero, né, que ele some para mim, né? Que ele conte a quantidade de contatos. Então eu vou aqui na saída, output, ok, accounts. Na verdade, fica mais fácil só procurar aqui fórmula, a fórmula que eu criei, e eu vou dizer que eu quero assim accounts, que td contents. Ok. Então, dentro aqui da rede de contas, né, eu consegui que ele somasse para mim a quantidade de contatos, tá? Tem as contas aqui, quantidade de contatos ele conta. Se eu colocar em oil, contou os 4, contou 2, contou 1. Ok, pessoal, essa aí é a parte de fórmula. Eu vou mostrar para vocês aqui, né, para também não ficar muito grande, tá? A quantidade de eu sempre tenho aqui na um manual, tá, do OmniStudio, é quase que o meu livro de cabeceira, tá? Como vocês podem ver, ele tem 866 páginas, tá? Se não me engano, a parte de fórmula fica lá pelas 700 e qualquer coisa. Vou buscando. Deixa eu ver. Peço desculpas por não ter deixado aberto, eu acabei esquecendo de deixar essa parte de fórmulas aqui já à mão, mostrar para você, mas eu sempre esqueço de deixar esse material aqui aberto. Deixa eu ver aqui, página 571. Eu vou pausar aqui para procurar e mostrar para vocês, ok? Ctrl. Ok, achei aqui, né, manual Formulas and Functions, né, você tem aqui os operadores, né, essas fórmulas de data são maravilhosas, tá? Average, concat que a gente usou aqui no vídeo, count query, né? Você pode, existe fórmula de query também, tá? Mas eu recomendo muito usar o Data Raptor, se possível, né? Porque quando você tem aquele monte de queries dentro de fórmulas e tudo, depois para você fazer a manutenção é muito complicado, né? Se você precisar fazer, mesmo, seria o equivalente a você escrever aquelas queries dentro daquela classe em Apex, né? Ao invés de você fazer aquelas classes DAO, né, específica para query, que é uma boa prática quando a gente está trabalhando com Apex, né? Então, essas aqui, né, são as fórmulas que vocês têm disponíveis. Então, eu aconselho que vocês pratiquem, né, dêem aqui uma olhada, né, no manual ali do Velocity, tá? E, né, no mais, o que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal, com relação a Data Raptor foi isso. Mas só um toque antes de tudo.
as fórmulas são muito legais e você faz muita coisa, né, com essas fórmulas. Eu já cheguei a implementar, né, muita coisa usando um transform e fórmula, mas não é uma boa prática você colocar de repente fórmulas aplicando regras de negócios num data raptor extract, né, por exemplo. Por que não? Porque a função do Data Raptor é extrair dados, né? Então, se você já extrai dados e sai aplicando regras de negócio, é complicado. Aqui, por exemplo, a gente só formatou dados, né? A gente só concatenou, né, nome, ok, a gente contou, né, quantidade de registros, ok. Se de repente você quer somar, se você tem aqui vários valores, você quer somar, ok, né? Na minha visão, ok. Mas, por exemplo, se você tem que aplicar ali, né, algumas regras de negócio e tudo e tal, parará. Então não é uma prática, não é uma boa prática fazer isso num Data Raptor, não, porque você acaba impedindo o reuso, né? Você pode ter outras squads, você pode ter outras histórias, né, precisando desse Data Raptor que você implementou, né? E você mataria todo o reuso, né? Ele ficaria muito vinculado à sua história. Então, se você tiver, né, que implementar. E, obviamente vai ter dificilmente você vai apresentar o dado, né, sem ter que fazer nenhum tipo de alteração, nenhum tipo de formatação, né? Então é melhor fazer um Data Raptor Extract e depois você faz essas alterações esse processamento no Integration Procedure, ok? Então, finalizado Data Raptor Extract, né, a gente vai ver mais um ou mais dois vídeos de Data Raptor Transform, onde a gente vai ver mais dessas fórmulas, onde sim cabem usar as fórmulas, porque o próprio nome diz, o Transform, a função dele é transformar, né, e editar os dados. Então eu mesmo já usei Data Raptor Transform para poder aplicar regras de negócio e tive um resultado, né, muito mais rápido do que usando o Integration Procedure, né, naquele meu caso em específico, tá? Então, pessoal, então até o próximo.